Salve, salve investidores, vamos dar uma olhada no mercado financeiro no dia de hoje, começando pelo dólar. Então vamos lá, nós tínhamos uma compra na região dos 396. Então vou marcar aqui para vocês, a compra nos 396 dólar, compra. E o que o movimento fez hoje? Logo no início do pregão ele ficou testando essa região do fechamento anterior e a média de 9, então ele tinha a média de 9 aqui, ficou zigue-zagueando entre a média de 9 e o fechamento, enfim. Aqui não se faz nada porque ele está sem volatilidade, né? Início do pregão. A região que não tem muita volatilidade é essa caixinha aqui, ó. Inclusive eu vou marcar ela, vou até pintar ela aqui para vocês terem um entendimento melhor. Então, preenchimento, eu vou preencher aqui de marrom. Será que o marrom fica legal? Marrom, vou meter um marrom aqui. Não. Deixar bem amarelo aqui. Ambar, né? Colocar um ambar aqui para ver como é que fica. Sim, ficou legal. Então nessa região aqui, pouca volatilidade. Então aqui a gente não atua, né? A não ser no teste. Então aqui você tem que ficar esperto no que o preço vai fazer. Então são duas regiões aqui que se você entrar, é de olho no movimento que o mercado vai fazer. Então vamos lá. O padrão que ele vai fazer aqui no teste da venda. Então muitas vezes ele não aciona a venda, ele vem testar essa venda e vai formando a zona de preço, vai formando um fundo aqui nessa região, aqui é trade. Aí você entra, ele vem no mínimo testar esse gatilho, né? E você já vem junto, enfim. Foi até o que ele tentou fazer aqui, né? Então ele chegou, mas não veio testar essa linha da venda, chegou próximo. E aí, ele, dependendo do padrão de candle que ele vai formando aqui nessa região, você pode montar uma operação contrária, né? Então, veio testar a venda não foi acionada e aí ele, além de testar essa venda e não acionar ela, ele ainda faz um padrãozinho de fundo. Então você entra comprado para vir testar essa compra, né? Então muitas vezes ele vai ganhar impulso para no mínimo vir testar essa compra. Muitas vezes ele aciona a compra ou às vezes ele vem e perde força também e fica zigue-zagueando nessa região, acumulando preço até definir onde vai. O que não aconteceu hoje, né? Então aqui ele acumulou um preço, enfim, e foi ganhando força para acionar o gatilho. No acionamento do gatilho, nós tínhamos um spread curto, né? Então o alvo estava curto entre o gatilho e o alvo. Então nosso primeiro alvo aqui foi atingido na operação, depois ele veio buscar os 402 e veio pagar juros aqui nos 407 e depois chegou no máximo projetado para o dia, né? Então nós tínhamos o máximo projetado para o dia nos 412,45, ele chegou nos 412,50, então acertamos na mosca, né, o máximo projetado para o dia. E aí ele corrige, enfim, bastante volatilidade. O que ele faz? Ele devolve depois essa alta, então o gatilho de compra acionado, chegou no máximo projetado do dia, o mercado já está esticado, por mais que ele continue a tendência, né, ele vai corrigir, enfim, e até muitas vezes testar essa compra, que foi o que aconteceu. Ele corrigiu, testou a compra, perdeu a compra e depois ele estopa essa compra, né? E aí depois ele aciona novamente a compra. E aí ganha impulso para tentar renovar a sua máxima do dia. E aqui ele chegou perto e perdeu o fôlego, e aí corrige e devolve, né? No teste aqui ele devolveu toda essa alta, enfim, e voltou para onde? Para zona morta, né? Para dentro da caixinha aqui, lembra que eu falei no início? Para dentro do range, aqui é pouca volatilidade. E aí ele fecha aqui no meio, próximo do fechamento anterior, e com uma queda de 0,03, ou seja, não tem mais volatilidade. O trade foi no acionamento do gatilho, né? E o gatilho de compra foi acionado. Então esse foi o dólar. Vamos dar uma olhada no Infut. O Infut a gente tinha uma compra aqui na região do 167,841. Então, vou marcar aqui 167,841. Vamos lá, 167,841. E ele tinha uma venda aqui na região do 167,333. Então 167,333 é venda, preço abaixo dessa região. Seta o dedo na venda. E aí o que aconteceu? Ele tentou acionar essa venda, depois ele acumula preço aqui nessa região. O mercado deixando a mensagem aqui, ó. Ele desce no dia anterior, depois nessa região no dia de hoje, ó, ele faz o padrãozinho de fundo aqui, ganha a média de 9, ganha o fechamento, veio testar essa região novamente e aí ele aciona a compra, né? Acionou a compra,
o preço ficou acima do 67.841, porém no outro candle, o que, que ele faz? Ele stop essa compra, né? Ficou abaixo do 841 e depois fecha abaixo dele. Fechou abaixo dele, não faz sentido nenhum eu continuar comprado. Olha o que ele fez aqui, ó. Topo. Padrãozinho de topo aqui, enfim. Inclusive, ó, veio, né? Essa região é a região de topo. E aí o que ele faz? Ele começa a ficar com viés mais baixista, né? Veio testar o fechamento anterior, média de 9 segurando, depois ele perde. E aí ele vem testar a nossa venda, o 67333, fechou abaixo dela, acionou a venda. E depois que ele acionou a venda, nenhum stop na operação. Desceu praticamente reto, né, rumo ao nosso alvo da venda, né? Então aqui ele já tinha juros para pagar, nessa região do 166.957, pagou juros. Depois ele veio pagar juros aqui no 166.723, também juros pago. Tinha média de 9 aqui para vir testar, veio testar ela, enfim, segurou um pouco e depois ele desce reto, né? Cruza a nossa linha de alvo da venda, né? 166.464 e fechou abaixo dela, né? Vindo buscar no outro alvo que nós tínhamos no 166.203 aqui. Já é recomendado você procurar por saídas da operação, né? Chegou no alvo e passou do alvo, você procura por saídas e o que ele fez, ó. Você vai ajustando seu stop gain na operação, também é correto, você conduziu o trade dessa forma, aqui ele já teria te stopado, né? E você já sai, protege o seu ganho, enfim. O mercado esticado bastante, pelo menos um repique ele ia dar para vir fazer esse teste aqui dessa média de 50, né? E recusou a ficar acima dela, depois ele desce de novo, enfim, vem renovar sua mínima. E aqui ele já começa a acumular preço, né? E o dia hoje fecha próximo do nosso alvo da venda, né? Então esse foi o dólar e o índice no dia de hoje. Enfim, o dólar acionou compra, chegando no alvo, acima do alvo. O índice acionou venda, chegando no alvo e abaixo do alvo. Então esse foi o nosso trade quantitativo de hoje. Enfim, se você tem interesse em conhecer um pouco do nosso projeto, um trade baseado em dados, onde nós já temos o nosso ponto de entrada e de entrada, né, na compra e o nosso ponto de venda também nas operações do dólar e também do mini índice. É um trade quantitativo, ou seja, a gente analisa os padrões de movimento de preço e através desses padrões de movimento de preço nós temos os pontos de volatilidade para o próximo pregão. Então no final do dia nós mandamos esse relatório para os membros, enfim, os membros têm acesso através da nossa comunidade fechada no Telegram e para maiores informações entre no nosso grupo do Telegram para fazer parte dessa comunidade. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. O link do Telegram está na descrição do vídeo, então você pode fazer parte do nosso grupo entrando no nosso link que está na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.